Olá, muito bom dia para você, ligado na nossa Band TV, no ar mais um Boca no Trombone. O espaço de você, né? Trabalhador, aposentado, servidor público aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Já a nossa consultoria e a opinião para você está aberta através dos nossos meios de contato. Está aqui ó, na tela o nosso WhatsApp. Você pode encaminhar a dúvida de direito da Previdência e também direito do trabalho para a gente durante todo o Boca no Trombone de hoje. Use também o nosso e-mail, olha aí, contato@programabocanotроmbone.com.br. Mande a sua questão. Se não conseguir nos responder aqui durante a edição de hoje, sabe, nas redes sociais tem o nosso vídeo com as respostas completas aí toda semana. E claro, além da consultoria, um tema palpitante. A reforma da Previdência, gente, está passando. E o que a gente pergunta hoje, para você aí de casa, inclusive, participar, é: o INSS está preparado para os reflexos que acontecerão da reforma da Previdência? É o que eu quero saber de você de casa e também dos meus convidados. Em nome da FetaPergs, o seu diretor, Carlos Olegário, qual é a sua opinião? Será que o INSS está em condições de receber toda essa mudança na legislação? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Paulo Solano, bom dia aos nossos colegas de bancada, bom dia aos ouvintes da nossa famosa, que tem trabalhado tanto Boca no Trombone, né? Olha, eu fiz parte, por alguns anos, do INSS aqui, do Conselho do INSS. Sim. E lá a gente viu a diferença de profissionais, né? O INSS lá no passado precisava da quarta série de primário, né? Depois foi indo. Sim. Tem uma outra dificuldade dita pelo próprio presidente do INSS na época, que é mais fácil alguém fazer um curso fora e entrar do que o cara que está dentro ser promovido. Sim. Então não tem muito interesse, cada um atende do seu jeito. Há também hoje o risco de conceder uma aposentadoria ou um benefício e depois ser responsabilizado. Então, na dúvida, é contra. Por isso essa dificuldade que os advogados encontram aí quem tem procurado o INSS para conseguir alguma aposentadoria ou algum benefício. E hoje, a defasagem de funcionário público hoje é muito grande no INSS. Pois é, eu quero pegar esse ponto. Então, o ponto da defasagem, daqui a pouco a gente completa, Carlinhos. A defasagem porque trouxemos aqui o representante dos servidores, né? Representante do Sindusprev RS, Jorge Patrício, diretor da entidade, obrigado por estar com a gente. A sua opinião, ela é valiosíssima, é quem está no meio, é quem está sabendo o dia a dia. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia a todos. Nós agradecemos o espaço que está muito limitado para nós deste lado da banda, né? Mas respondendo à pergunta central do tema do programa, o INSS não é convidado para essa festa. A reforma da Previdência, a nova Previdência, o INSS não faz parte dela. Infelizmente, né? Infelizmente não faz parte. A gente pode... Vamos discorrer mais sobre esse assunto aí, certamente com o Sindusprev RS aqui no Boca. Pois é, e outra classe que, apesar de várias emendas protocoladas, né, não teve vez, não teve voz, foi a advocacia, né? Estou aqui com o meu consultor previdenciário, em nome de Rodrigues e Pacheco Advogados, doutor Charles Pacheco. E aí, a sua opinião, você que labuta, tem a lida diária aí nas agências da Previdência, será que está preparado o INSS para essa modificação? É quase um giro de 180 graus, bom dia. Verdade. Bom dia, Solano. Bom dia, meus colegas de mesa, doutor Tiago, as pessoas que nos ouvem em casa, que nos assistem. Solano, evidentemente o INSS não está preparado para uma reforma da Previdência. Com todo respeito aos servidores que trabalham nas agências do INSS, nós percebemos, nós que trabalhamos no balcão, que vamos diariamente nas agências do INSS, nós percebemos que há uma dificuldade muito grande em dar conta do serviço, da demanda da população. Sim. À medida que é inequívoco uma redução do quadro de funcionários, o portal da transparência, ele dá conta desse dado. Verdade. Não é? E vamos falar bastante sobre isso aqui. Não é? Então, assim, se hoje, com o advento do processo eletrônico nas agências do INSS, que reduziu a presença física dos segurados, mas, na verdade, o serviço, né, o trabalho, ele continua sendo acumulado. Né? Se com o processo eletrônico já tem essa dificuldade, vamos imaginar um cenário bastante caótico
Vai mudar bastante, né? Com a reforma da Previdência. Vamos falar bastante mais sobre isso aqui. Também com o nosso presidente da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB, trabalhou bastante aí durante todo esse período pré-reforma, né? Dr. Tiago Kedrick, e a sua impressão? Qual é a ideia do amigo? O INSS está preparado ou não? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos companheiros da bancada, bom dia aos telespectadores. Olha, a nossa impressão é a mesma, né? O INSS cada vez tem uma redução maior do número de funcionários, né? Apesar de ter investido muito na digitalização e acreditar que após a reforma da Previdência caia o número de pedidos, né? Recentemente falei com o próprio gerente executivo de Porto Alegre, eles têm uma esperança de que vai haver uma redução com a reforma da Previdência, né? Acredito que a estrutura precisaria aumentar. Não é só a digitalização, sempre tem que ter um servidor por trás. Então, teria que se ter mais servidores, qualificar os servidores, investir nos servidores para suportar, mesmo com a reforma da Previdência, né, e ainda mais com as alterações que ela traz, o volume de trabalho que vai... É a mola mestra, né? O servidor público é a mola mestra. Não dá para a gente fugir dessa realidade. Consultoria de Previdência, as dúvidas que você vai encaminhando para a gente. O José, lá de Taquari, ele está com 31 anos de contribuição, Dr. Charles. 20 são insalubres, ele tem 48 anos de idade. Quer saber se pode se aposentar. Bom dia, José. Sim, com nesse quadro apresentado, considerando que 20 anos foram trabalhados em condições de insalubridade, esses 20 eles acabam se tornando, né, 28 anos. Então, considerando que tu tem 31 anos de tempo de contribuição comum, acresce a esse tempo 8 anos fictos, que tu alcançaria, então, dessa forma, 39 anos de tempo de contribuição. O que acarretaria um fator previdenciário de aproximadamente 0,60. Ainda então, perderia bastante. Perderia, né? O equivalente a 40% do valor do benefício. Mas pode se aposentar. Pode se aposentar. O Cláudio Gil, ele disse que vai fazer 65 anos em março de 2020 e quer saber se ele consegue, através de um advogado, agilizar a questão do pedido da aposentadoria dele. Ele não citou o tempo de contribuição. Pois é, Cláudio. A questão de consultar um advogado previdenciarista, ele, na verdade, ele vai oportunizar uma maior segurança, né? Ele vai, analisando o teu caso concreto, ele vai poder identificar a melhor solução para o teu caso. Quando se trata de um benefício previdenciário, eu recomendo fortemente, Solano, Sim. que seja consultado um profissional de confiança, da sua confiança, porque a aposentadoria ela é definitiva. Sim. Né? Uma vez recebido o primeiro benefício ou efetuado o saque do FGTS, não tem mais como voltar atrás. Portanto, respondendo à pergunta do Cláudio Gil, sim, eu recomendaria... Perfeito. Recomendaria, sim. Tá certo. Vamos fazer esse estudo previdenciário aí com um profissional da área. Dr. Charles está com a gente também na nossa RB, lá na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Curta também o nosso Boca lá na Rádio Bandeirantes. E vai fazer uma publicação de Previdência, Direito do Trabalho, Serviço Público. Olha a nossa hashtag aí, ó. Boca 30 anos. Completamos 30 anos de trabalho, sempre aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. E nos siga, não perca tempo, vá lá na nossa conta no Instagram, @programa Boca no Trombone, curta os nossos vídeos, as nossas postagens, muita informação para você aí sobre Previdência, Direito do Trabalho e Serviço Público. Bom, a gente está fazendo a pergunta, o tema de hoje é: o INSS está preparado para os reflexos da reforma da Previdência? Nosso colega, Jonathan Bittencourt, foi às ruas e ouviu algumas entidades para tratar desse tema importante e está ilustrando o Boca desse domingo. O Instituto que vem passando por aprimoramento tecnológico, atendimentos e até mesmo concessão de benefícios automaticamente. Telefone, internet são tendência. Mas é claro, tem aquelas pessoas que preferem, até mesmo dependem da tradicional agência física. Aqui foi bom, normalmente não é. Normalmente fica 3, 4 horas, agenda uma coisa, fica 3, 4 horas esperando. E daí agora eu voltei aqui, eles me deram uma senha para mim olhar na internet, que eu já olhei. Daí agora eu vou ter que agendar um novo horário para poder vir aqui de novo. Vejam só o tamanho do prédio onde fica
o INSS aqui no centro de Porto Alegre. Será que tamanho é sinônimo de eficiência? Olha, parece que isso não existe no Brasil. Isso é uma coisa de fachada, de engano, de ilusão, porque eu estou correndo, fizeram eu fazer uma maratona para conhecer Porto Alegre, em tudo quanto é vila, para fazer o registro do CRAS. Essas foram algumas avaliações que a gente conferiu aqui em frente ao prédio do INSS no centro de Porto Alegre. Vamos continuar com outros posicionamentos? Segue aí. O INSS tem um déficit de 16 mil e poucos servidores. E dos 33 mil servidores, 11 mil é previsto a aposentadoria para esse ano de 2019. E o último concurso que foi realizado foi em 2015. E com toda essa reforma, a procura por aposentadoria e benefício está sendo muito grande, muito grande. E o medo da reforma da Previdência faz com que essa procura para aposentadoria aumente cada vez mais. Eu acho que vou ter que voltar para a Justiça e ir lá para o TR4 contra o INSS. Pois é, uma realidade que está posta, né? Jorge Patrício, diretor do Sindusprev RS, realmente essa defasagem é enorme, assim, como a gente viu aí nos dados relatados aí pela Cobap na reportagem? Sim, e é mais grave ainda. Nós trabalhamos sempre, nos últimos anos, 2015, 2016, com 33 mil servidores concursados no país. 33 mil servidores concursados. Hoje, existem 19 mil servidores concursados no país para as várias áreas, tanto atendimento quanto área meio. Claro. Dividido. Claro. 19 mil em poucos 3, 4 anos. Este ano, por exemplo, foram 1.200 aposentadorias nos últimos 12 meses. 1.200. Então, como todo mundo sabe, nós temos a internet, temos a Controladoria Geral da União, que é onde eu procuro me municiar de dados oficiais. Sim. Além dos dados das ONGs que a gente trabalha, que a gente opera, que a gente confia. O ano passado, o presidente Temer deixou no orçamento da União a previsão, o destaque orçamentário para 18 mil vagas a serem preenchidas no ano de 19. Só que assim que o presidente atual assumiu, já foi bem claro, não tem concurso, não tem nomeação, não tem nada para lugar nenhum. Foi muito claro isso. E é assim, bom, mas tem dinheiro, tem destaque orçamentário, tem necessidade, isso não vai se vingar. Sim. Já estamos em outubro, Estamos em outubro e nada de chamar nenhum concurso e nem concursados. Sim. Concursados que estavam à espera, venceu o limite de convocatória deles, agora foi em junho, julho, acabou. Quem estava na espera desse emprego, acabou. Então, assim, hoje o governo aposta que a digitalização, a internet, os aplicativos vão resolver essa carência. E nós aí temos muito a falar sobre isso, que não resolve. Vou te perguntar sobre isso na sequência, porque realmente foi um processo que caiu no colo dos servidores, né, essa digitalização. Vamos ver como é que isso está sendo desenvolvido em prol dos servidores. A Cobap está preocupada, presidente Carlinhos, como vimos na reportagem, o senhor faz parte da diretoria, e o senhor falava, né, que realmente é uma dificuldade grande a gente ter um número grande de funcionários para servir bem a população. O colega ali que falou é muito estudioso, eu sou admirador dele, né, e estudou profundamente tanto o Conselho do Idoso, a situação do idoso no país, quanto a da Previdência. Realmente, essa defasagem é enorme, e o Dr. Tiago tem viajado muito para o interior, eu sei, tenho acompanhado ele, e a gente tem conversado com as pessoas idosas. Sim. Elas têm uma dificuldade imensa para acessar esse sistema aí, moderno aí do INSS digital. Tá? A própria federação fez uns 14 encontros para o interior afora, levando o próprio INSS para palestrar e mostrar como é que funciona. E a dificuldade é imensa dos próprios diretores das associações, Claro. para entender isso. Então, nós vamos, sim, sofrer muito.
E a gente vê assim, como todo sistema, quando o governo quer privatizar ou quer acabar, ele precariza para a própria sociedade dizer que não funciona e a própria ter o apoio da sociedade. Eu acho que isso está ocorrendo com o nosso INSS. Sim. Presidente Thiago Kedrick, da Comissão Especial de Seguridade da OAB, há poucos dias o senhor recebeu a visita do presidente do INSS, o presidente Renato Vieira esteve aqui. Na verdade eu estive lá em Brasília. Melhor dizendo. Estive lá em Brasília numa reunião muito... Mas ele virá, né? Ele virá. Ele virá. Ele virá, acho que foi por isso. Ele virá aqui também, no dia 6 de dezembro, mas eu estive lá levando as demandas, que são demandas da cidadania, né? Para melhoria do serviço do INSS, algumas sugestões dos advogados, né? Fomos muito bem recebidos. E a parte da digitalização também tem problemas, tem serviços que não são oferecidos, tem reclamações de usuários e de advogados, né? Mas fomos passar esses encaminhamentos para ele e acreditamos que esse processo de contato deve ser contínuo, né, Solano, para a gente ir aperfeiçoando o INSS digital, que eles apostam que vai ser o futuro. Sim, certamente. Tem que cada vez mais investir no servidor, para o servidor estar apto e com uma boa quantidade de pessoas para manejar esse sistema. Olha só o recado de um dos nossos parceiros aqui do Boca, a Fundação Escola da Magistratura do Trabalho, deixa a sua sugestão de cursos para você. Pessoal, eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a nossa nova especialização em Direito Sindical. É um curso muito interessante, vai ter um viés prático, crítico e vai permitir aos alunos o enfrentamento de novas questões, a importância que os sindicatos adquirem nas relações de trabalho e na garantia dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores nesse novo cenário das relações de trabalho no Brasil. Escolha nas redes sociais aí da FEMARGOS o melhor curso para você. E se comunique também pela nossa página lá no Facebook. facebook.com/programa Boca no Trombone, tem os vídeos aqui da TV, lá da Rádio Bandeirantes, muita produção de conteúdo sobre previdência, serviço público e direitos trabalhistas. Consultoria de hoje é com Rodrigues e Pacheco Advogados, está aqui comigo o Dr. Charles. A Rosane, me aposentei em fevereiro do Serviço Público Integral e pedi demissão do serviço privado. Eu tinha 14 anos paralelo, tenho 56 de idade. Vale a pena eu pagar o carnê por um ano e me aposentar por idade mais tarde pelo INSS? É a dúvida da Rosane, Dr. Charles. Tá bem. Bom dia, dona Rosane. Sim, vale a pena permanecer contribuindo para o INSS, mas faço a advertência de que a senhora só vai implementar os requisitos para obter a aposentadoria aos 62 anos, né, considerando já a aprovação da reforma da Previdência, e muito importante que a senhora tenha o cuidado de se manter vinculada ao regime geral de Previdência Social, de modo que, sobrevindo uma incapacidade para o trabalho, alguma doença, a senhora também tenha direito ao benefício por incapacidade. Perfeito. Dr. Charles segue com a gente na consultoria de Previdência. Está chegando aí, agora sim, a nossa consultoria de Direito do Trabalho e as dúvidas que você encaminha para a gente, a relação do patrão, do empregado, férias, FGTS, tudo isso no nosso quadro, o Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Dr. Solano, no Dica Trabalhista de hoje nós vamos responder a dúvida que foi enviada pela telespectadora Cleusa. Ela nos conta que o marido dela trabalha em frigorífico, um trabalho realmente penoso e que ele está atualmente afastado em auxílio-doença. Ela nos conta, segundo ela, que o marido dela teria o osso da mão direita se desmanchado em função das lesões de esforço repetitivo. E ela pergunta se há alguma indenização a ser cobrada do empregador. Dona Cleusa, sim, a resposta é sim. O trabalho nessas condições, principalmente em frigoríficos, ele é um trabalho que realmente exige muito do trabalhador porque existem movimentos repetitivos. E isso provoca lesões, provoca acidentes de trabalho, inclusive. O seu marido, ele não precisa esperar o término do auxílio-doença para ingressar com uma ação contra o empregador, pedindo não só danos morais, mas também um pensionamento em função da redução da sua capacidade laborativa. Todo trabalhador que tiver uma redução da sua capacidade laboral por conta de uma doença profissional, uma doença do trabalho ou mesmo um acidente de trabalho, deve imediatamente procurar um advogado para ingressar com uma ação de indenização contra o empregador.
tá certo? Então você tem direito. Outro telespectador é o Márcio. Ele nos diz que acabou recebendo a sua aposentadoria por tempo de contribuição e pergunta se ele pode ser despedido, se a firma não deveria despedi-lo, né? Márcio, não, a resposta é não. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela não põe fim ao contrato de trabalho. Logo, se você pretende abandonar a empresa, ou melhor, se ausentar da empresa, procurar outra atividade, você é que deve pedir demissão, se demitir. É óbvio que esta é uma medida que vai lhe restringir alguns direitos, principalmente a multa de 40% do fundo de garantia. Como alternativa, você pode tentar com o seu empregador aquela rescisão consensual do contrato de trabalho que veio com a reforma trabalhista. Nela, você poderá movimentar 80% do seu fundo de garantia, receberá metade da multa de 40% do fundo de garantia e também receberá metade do seu aviso prévio proporcional. Não terá acesso ao seguro-desemprego, mas, como você já é aposentado, nem teria mesmo, tá bom? Então essa talvez seja uma alternativa para você, Márcio. Dr. Solano, por hoje era isso. Um bom dia a todos. Valeu, obrigado, doutor Marcelo Armiliato, do nosso time de consultores trabalhistas. Continue mandando as dúvidas de direito do trabalho e direito da previdência para a gente aqui no Boca. E vá lá e se inscreva no nosso canal, Programa Boca no Trombone, lá no YouTube, né? Toda a programação da rádio, da TV, muitos materiais especiais para a internet também. E não esqueça da nossa conta do Twitter, ela é um pouquinho diferente, @Programa Boca, e você se comunica conosco em 140 caracteres. Hoje o papo é para a gente debater, o INSS está capaz, está preparado, porque vai vir aí os reflexos da reforma da Previdência. Eu quero saber do Jorge Patrício, diretor do Sindesprev RS, como foi feita essa transição. Antes nós tínhamos processos físicos nas agências da Previdência, hoje apenas digitais. Essa modernização, essa digitalização por todo, né, dos processos, foi municiado de uma maneira adequada para os servidores públicos? Eles tiveram o treinamento que seria merecido? Não para todas as perguntas. Atabalhoadamente, o governo atual quer recuperar um tempo perdido, né? Desde os governos anteriores, falo no plural. Este governo atual, ele disse isso na campanha eleitoral e disse isso em novembro dentro da comissão de transição. Sim. Transição lá que todos lembram, que eram os ministros de um governo com os ministros do atual governo. E lá o Guedes mencionou isso. O Estado está inchado, o Estado é muito gastador, o Estado brasileiro... Ele quis dizer o seguinte, que no neoliberalismo, ou no liberalismo ultra de direita, não cabe serviço público lá dentro. Ele disse coisas fantásticas, como, por exemplo, como é que um país com esse PIB, com essa arrecadação de impostos, paga 400 bilhões de juros por ano para a dívida pública e, ao mesmo tempo, né, que tem que acertar 1 trilhão dessa dívida, tem que sair de algum lugar. O que é acertar? É refinanciar. Claro. Então, vamos cortar. O INSS recebeu uma tarefa que é impossível de ser cumprida dentro de parâmetros civilizados. Sim. Você termina a tarefa sim ou sim. Bom, dizer não pode? Pode. Indeferir pode? Pode. Na dúvida, sou contra. Pronto, estou cumprindo a meta. É isso que foi jogado para nós. Nós temos agências da Previdência Social aqui na região metropolitana e no interior do estado, agência com 512K de velocidade. Imagina. Alguém sabe operar com isso em casa? Não se consegue. Na residência normal, tu não compra menos que 4 GB, não é isso? 4 MB, digo. Vai lá na internet, nas operadoras e compra. Eu preciso lá para trabalhar. Temos de 4 MB em diante, porque o INSS trabalha com 512K. E vai lá o servidor atender, funcionar, dar uma informação, operar dentro das... O senhor fez um agendamento há 2 meses atrás, há 1 mês atrás, e está ali na frente para ser atendido. Sim. E está assim a internet,
Aí fica difícil. Presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB-RS, doutor Tiago Kedrick, dentro dessa realidade, muito teria que ser investido ainda, né? Sim, acho que os servidores contam com o nosso apoio da advocacia para investimentos, né? E, olha, teremos a oportunidade de conversar aqui em Porto Alegre com o presidente do INSS, ele se manteve aberto a falar com a advocacia, virá aqui no nosso evento. O tema que ele vai tratar é a desjudicialização. Vai acontecer em dezembro, né? Dia 6 de dezembro, na OAB Cubo, né? Em Porto Alegre. Está aí na tela, a gente vai colocar para vocês. Vão colocar ali na tela, além do presidente do INSS, grandes pensadores do direito previdenciário, né, desembargadores, juízes, advogados, servidores, todos pensando como vai ser, após a reforma da Previdência, o direito previdenciário nacional. Por isso é importante a presença do presidente, que já confirmou a sua vinda a Porto Alegre. Essa informação também vai estar lá no nosso portal, programa bocadotrombone.com.br, onde você encontra muitas notícias de previdência, direito do trabalho e serviço público. Paradinha para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para fechar. É a opinião final dos meus debatedores. O INSS está capacitado para os reflexos da reforma da Previdência? Você também opina com a gente aqui no Boca, 30 anos, protegendo o seu direito. De volta com o Boca, para fechar a opinião final dos meus debatedores sobre esse tema importante. O INSS está preparado para os reflexos da reforma da Previdência? Diretor da FETAPERGS, Carlos Olegário. Bom, por tudo que a gente ouviu aqui e o que a gente já sabia, não está. Mas eu acho que eu sugiro um outro debate, uma outra pergunta. E a sociedade está preparada, sabe o prejuízo que vai acarretar essa reforma? Que eu acho que é um tema importante também, que é quem paga. Verdade, boa reflexão, né? Já fica aí para o pessoal que está em casa aí refletir, né? Jorge Patrício, diretor do Sindesprev RS, a sua opinião final. Não, o INSS ele está em extinção com as propostas de reforma da Previdência, com os atos internos que estão ocorrendo. O INSS que nós conhecemos está em extinção, ele não tem lugar nesse novo mundo, né? Não é só as 19 mil carências de vagas, não é só isso. 19 mil servidores que estão faltando. Sim. O governo quer fechar as agências, está fechando agências. Porto Alegre, por exemplo, só tem 3 agências por enquanto e vai virar em uma, porque todo mundo tem que ir para o digital. Tá certo. Todo mundo tem que se modernizar. E azar dos milhões de idosos, azar dos milhões semi-analfabetos e funcionais que não poderão operar nas redes. Tá bom. Tiago Kedrick, presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB-RS. A carência de servidores e também a desconstituição do serviço público afeta a cidadania. No último Colégio de Presidentes, a Ordem dos Advogados do Brasil elegeu a pauta da cidadania e isso engloba toda a defesa popular e da sociedade brasileira. Nós vamos carregar essa bandeira em prol de mais servidores, melhores serviços e também de toda a missão da Seguridade Social. Rapidinho, doutor Charles, a Solange de Canoas, 60 de idade, em 13 de dezembro e 21 de contribuição. Consegue se aposentar? Sim, Solano. A dona Solange ela consegue se aposentar, mas o interessante nesse exemplo da dona Solange é que se a dona Solange se aposentar de acordo com as regras atuais, ela se aposenta com 91% da média do salário de contribuição dela. Fazer cálculo, né? Tem que fazer cálculo. Entretanto, com a reforma, com a nova Previdência, ela vai ficar com 62%. Tá certo. Muito obrigado ao Charles, ao Tiago, ao Jorge e ao Carlos. Domingo que vem, encontro marcado, a partir das 8h30 aqui na sua Band TV, com mais uma edição do nosso Boca no Trombone, 30 anos, protegendo o seu direito.